O assunto de hoje não tem como ser outro. Estamos vivendo um momento que eu considero muito difícil no Brasil. O governo do Rio de Janeiro confirma 121 mortos em mega operação. Moradores retiram dezenas de corpos da mata. 130 e alguma coisa, né? Quase 140 é o último número, tem algumas, né? Depois matérias matéria com aqui, 119, mas já tem matérias com 136, né? Um pouquinho antes de começar aqui o Tudo em Pauta, Manuel, eu vi que a polícia descobriu um cemitério daquela facção criminosa, que a gente não pode falar aqui que o YouTube derruba a live da gente, né? A polícia descobriu, senhoras e senhores, acreditem se quiser, um buraco onde essa facção jogava lá os seus inimigos, Manuel. Então, para quem pensa que a situação no Rio de Janeiro estava pacífica e que estava tudo bem, que a polícia foi lá atribular... Que a violência começou agora, né? Que a violência começou agora, tá muito enganado. As pessoas... O estado do Rio de Janeiro já estava perdendo o controle. É visível que nas entrevistas do governador do Rio que ele se mostrava bastante revoltado. Eu acredito. E outra coisa, pediu ajuda em janeiro, porque ontem a narrativa foi a seguinte: o governador tomou as iniciativas sozinho, como se fosse o dono do país, e foi para dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Fake news da esquerda. Fake news. Porque o governador pediu ajuda no início do ano, no início do mandato, inclusive mostrou o ofício. E cansou de esperar. Cansou de esperar. Vai ter que esperar até quando? Entendeu? Complicado aí. Inclusive, como a gente estava falando, né? Uma operação dessa, que o governador... E lembrando que... Eu vou sempre falar aqui, também eu gosto de falar no começo, mas eu vou falar agora já no meio da live. As opiniões que a gente expressa aqui é a opinião pessoal Manuel Cunha, Rair Lima. Está aqui no rodapé do nosso programa. Estamos no canal do deputado Carmelo Neto, mas a opinião é a opinião nossa, pessoal. Inclusive eu, Manuel Cunha, gostaria de parabenizar o governador do Rio, porque sem ajuda nenhuma do governo federal, mesmo tendo pedido, sozinho foi lá e fez essa mega operação contra o tráfico e contra a facção, né, que tem dado resultado, né? Vários fuzis apreendidos, algumas mortes e várias prisões. Infelizmente, a gente não pode deixar de falar. Eu toquei nesse assunto ontem, vou puxar ele novamente. É muito triste ver que nós perdemos 4 policiais, 4 agentes da segurança, profissionais que muitas vezes são pais de famílias, tem filho, tem mãe, deve ter esposa, não sei. Mas é uma fatalidade, sabe? A gente tem que se, digamos assim, também se compadecer com a família desses policiais. Mas que, infelizmente, trouxeram... custaram vidas... Uma operação dessa custou vidas para nós, como Estado, como sociedade, sabe, Manuel? Eu tava lembrando aqui, Raí, no programa de ontem, foi um dia antes de ontem, a gente tava falando sobre aquela fala do Lula, né? Que o Lula disse que me recordei, Raí, que o traficante também é vítima, né? O traficante é a vítima do usuário, né? O Lula tenta colocar a escala de cabeça para baixo. Como eu costumo dizer, é o poste mijando no cachorro. Eu queria perguntar para vocês que estão assistindo a gente em casa agora. O que vocês acham? Realmente, os traficantes são vítimas? Vocês estão vendo aí as vítimas que estão aí? Essas aí são as vítimas de verdade? Esses quantos que morreram aí? Agora quase 140, né? No total, né? Esses 100 e poucos aí que morreram. Realmente, será que eles são as vítimas? Pois é. É muito complicado. O governador, abrir aqui para uma declaração do governador também, ó. Ele diz assim, ó: ou soma ou suma. Castro diz que Rio não vai ficar chorando por ajuda do governo federal. Esperando, ou seja, pela ajuda, falta de ajuda do governo Lula. Foi o que eu falei aqui no começo. Não dava mais para esperar. Eu reconheço o trabalho do governador do Rio de Janeiro. Isso é um fato. Ele tem que tomar decisões. E ser governador de um estado como o Rio de Janeiro, Manuel, eu não conheço o Rio de Janeiro. Mas vou ser honesto, sabe? Ser governador de um estado como o Rio de Janeiro não deve ser uma tarefa fácil. Não deve ser uma tarefa fácil. Quando
criminosos usam o estado do Rio de Janeiro. Criminosos aqui do estado do Ceará, por exemplo, usam o Rio de Janeiro para se esconder, para tirar férias. Porque isso aí, pra mim, o cara tá tirando férias lá. Porque ele não deixou a atividade dele aqui no estado, ele só foi pra lá pra se esconder da polícia e da justiça. Às vezes, aí, eu fico pensando que eles vão pra lá fazer uma pós-graduação. Eu comparo muito assim, sabe? Parece pra ele isso, tá aqui, ele vai pra lá, faz um intercâmbio, passa um tempo lá e volta, pior. Aprendendo tudo de ruim lá e volta pior. Então, assim, é como se ele estivesse fazendo intercâmbio lá no Rio. Foi fazer intercâmbio e volta. Não deve ser fácil. Eu não gostaria de estar na pele do governador do Rio de Janeiro. Quando agora, uma decisão como essa, que é impopular demais, as pessoas vão atacar ele nas redes sociais, irmão, tu coloca aí durante muito tempo. Durante muito tempo. Quanto mais letal for essa operação, porque ela já é a mais letal da história do Rio de Janeiro, não sei, salvo engano, da história do Brasil, porque, tendo visto que é no Rio de Janeiro, talvez deve ser a pior do Brasil. É, a maior do Brasil. A maior do Brasil. Isso. Então esse cara vai ser atacado 24 horas por dia. Eu imagino como deve estar o pensamento, talvez, da cabeça da esposa do governador do Rio de Janeiro, dos familiares do governador do Rio de Janeiro. É assim, Raí, mas é importante que tome decisões. Eu vejo muito assim, foi um ato de extrema coragem. Porque você vê, por exemplo, aqui no estado de Ceará, quando chegaram aqueles bloqueadores, né, para colocar nos presídios, lembra um tempo atrás? Lembro, era o governador demais. naquela época, era o Camilo, não era? Era ali Cid barra Camilo já. Era o finalzinho, eu acho que era o começo do Camilo, né, por ali. Quando chegaram os bloqueadores que foram instalar, assim que ameaçaram colocar nos presídios, a facção foi para cima e começou a ameaça, o governador recuou. E até hoje tá aí. Não foi instalado ainda. Não foi instalado ainda. A gente... Entendeu? Aqui, no estado do Ceará, por exemplo, para você que nos acompanha de outro estado, de outro lugar. Aqui no estado do Ceará também me parece um outro paraíso, sabe, Manuel? Porque não só os bandidos daqui do estado do Ceará estão escondidos tirando férias no Rio de Janeiro, como muitos do Rio de Janeiro estão no estado do Ceará, pô. Escondidos. Eu vou falar igual o meme da internet agora. É onde as pessoas tiram férias, os caras escolheram pra morar agora. E aí? Que é o Nordeste. Se eu não me engano, me relembra aí aqui no Ceará, se você lembrar, ou então quem tá assistindo a gente em casa também, ou então os meninos aqui da produção, qual foi a última grande operação aqui do estado do Ceará contra as facções? A gente não tem. Eu lembro de uma. Fala aí, qual foi? Gigantesca. Resultado, assim, fenomenal. Lembra, não? Não. Agora, pô. Dia dos foguetes agora. Prenderam um bocado de menino que tava no meio da rua soltando fogos. Pra que você nos entenda. Foi a última grande operação que teve aqui no estado de Ceará contra a facção foi essa, por incrível que pareça. Tô mentindo? Se não tiver... Se tiver, quem tá assistindo aí, comenta aí pra gente. Muita gente não entenda. A polícia... Há uns dias atrás... né? Porque não pode levar preso, né? Isso. Retirou das ruas, digamos assim, como é que pode, porque é de menor, grande né? operação que teve aqui contra a facção no estado de Ceará foi essa. Que eles pegaram, foi no dia que teve soltaram fogos em vários pontos da cidade, né? Em várias comunidades. E a polícia foi lá e prendeu um monte de menor que tava no meio da rua com os fogos na mão. A facção, na verdade, ela queria colocar o terror, o medo na população de alguma forma. O que foi que ela fez? De forma muito covarde, como funciona a facção criminosa, ela escolheu os dias menores para soltar fogos barulhentos na rua. E a polícia foi lá, pegou todo mundo e tal, não sei o que. A polícia não, o Estado, né? Não tô dizendo que não é certo ter prendido esses marginais que estavam na rua fazendo esse terrorismo com a população. Mas essa talvez seja a decisão mais concreta do que o governador do estado do Ceará tomou em relação a isso. Exatamente. Reforçando, entendeu? Não tô dizendo que foi errado prender os marginais que estavam fazendo isso. Tô falando que foi uma operação que prendeu um monte de menor que... Exatamente. Não flui nem contribui nada no negócio. Foi a última, foi a grande operação que teve aqui no estado de Ceará contra a facção. Foi isso aí. Nós até temos, de forma muito honesta, nós até temos operações policiais aqui, mas não são operações que nos trazem resultado na segurança pública. Entendeu? O governador se gaba num mês que conseguiu diminuir os crimes violentos, que são letais lá, que é o homicídio mesmo. Você nem pode falar isso aqui no YouTube. Ele se gaba disso, mas no mês seguinte, os dados já vêm para desmoralizar o governador. Entendeu? Aí eu volto àquele papinho que a gente sempre coloca aqui. É chato, mas vou repetir. O governador que é do PT,
O prefeito que é do PT, o Senado tem petista, da presidência tem eu acho que não é chato repetir não, Raí, porque na campanha era o que eles mais repetiam. Que a gente tem que fazer o governo federal, estadual e municipal, tudo do PT. E eles falaram e prometeram que ia ser bom se fosse tudo PT. Tudo é PT. E aí? Uhum.